Priscila, Sandra e Silvana. Acho que eu falei o nome todo mundo está aqui. Que legal. Por que que ele mudou, né? Obrigado aí pelo convite, tá? Imagina, seja bem-vindo, Nelson. Aí, sempre que puder estar conosco, esteja aí e agregue com o seu conhecimento, com a sua cultura aí. Para nós é muito importante isso. Eu quero A fazer visão o curso com diferente. vocês, mas Isso aí, vem com nós. agora não tenho dinheiro. Vai dar certo. No tempo certo, dá certo, a gente fala, né? Que aconteceu no Ministério da Saúde, gente? Eles não mudaram nenhuma nomenclatura, eles inseriram mais uma nomenclatura. Essa inserção de pessoa que pariu, ela vem de uma necessidade absurda e que nós precisamos, inclusive, trabalhar isso de forma bem intensa na nossa sociedade, no meio que nós estamos. Qual é? Gente, aumentou em 2023 de forma assustadora gravidez entre crianças e adolescentes. Lembrando, pela nomenclatura do Ministério da Saúde, criança é até 11 anos, 11 meses, 29 dias. Ou seja, crianças de 11 anos estão grávidas, estão tendo filhos. E isso, voltamos, Daniela, boa noite. Só não esqueça que você está com o seu microfone ligado, Daniela. Por favor, não vá falar mal do professor e falar: esse professor Adilson ficou muito tempo de férias. Ela desligou já, já Perdão, disse que der. professor. E a Luísa tá aqui pegando fogo, né? E vocês escutando aí. Ah, a Luísa é uma fofa, é uma linda. A minha Luísa falou: obrigado, pai. Ah, sabe por Deus, né? E o que que acontece, gente? Para vocês terem uma ideia, o que foi discutido nesse congresso, a sociedade se corrompeu de tal maneira que a questão de ordem sexual ficou banalizada. A mulher, e aí nós precisamos tomar muito cuidado. Eu quero que vocês entendam o que eu vou falar. Nós estamos entre terapeutas, nós estamos entre pessoas que estão estudando, nós estamos pessoas. Então, prestem bem atenção no que eu vou falar. A mulher, ela ganhou uma liberdade, ela ganhou um empoderamento que corrompeu a base dessa formação da mulher. Lembrando, mulher é considerada a partir dos 18 anos na nossa legislação. Então, nós vamos ter aí toda a mulher, ou toda menina, toda criança, ela tem o sexo masculino ou sexo feminino. Não, dentro do Ministério da Saúde, não existe ideologia de gênero. Existe apenas dois gêneros, masculino e feminino, certo? Então as pessoas falam, ah, mas e o homoafetivo? Não existe. Cientificamente, isso é fora do padrão da normalidade. Tanto que eu tive um problema seríssimo, quem me acompanha sabe disso, na plataforma, quando eu falei sobre orientação sexual e dei minha opinião, eu fui rodado, não podia não pude nem publicar aula, enfim, né? Por quê? Eu tenho que tomar cuidado quando eu falo. Aqui é um grupo fechado, não vai para a plataforma, então é tranquilo. Eu não posso, dentro do Ministério da Saúde, utilizar nenhuma terminologia que não seja masculino e feminino. Inclusive, agora veio com essa questão que não pode utilizar no prontuário nem macho e fêmea, porque antes a gente colocava macho e fêmea. Não, masculino e feminino, só. Ah, mas ele tem a orientação homoafetiva. Não interessa para nós. Ai, mas ele é trans. Não interessa para nós. O trans, quando ele faz a transição mesmo, que ele faz a cirurgia e faz a mudança, nem assim ele vai mudar o gênero dele. Olhe que complexo isso. Nasceu homem, morre homem. Não tem como. Por que isso? Porque ele pode mudar a genitália, o genital, mas ele não muda o sistema nervoso. Por quê? O sistema nervoso do homem é diferente do sistema nervoso da mulher. Quem faz curso aí sabe disso. Não tem como mudar. O perfil do homem é homem dentro de algumas questões muito práticas, fisiológicas, anatômicas, de substâncias, e a mulher também. As pessoas falam, um homem pode gerar filho? Gente, eu vou dizer para vocês, na forma que nós estamos na tecnologia, não vai muito tempo o homem vai gerar filho, mas ele vai ser uma mulher? Não, não vai, ele vai ser um homem que vai gerar um filho, porque talvez a tecnologia faça isso. Então, quando nós falamos é homem, mulher,
masculino, feminino. Só que o que que acaba acontecendo nesse percurso? Existe lá 20, a criança nasceu, né? O feto nasceu. 28 dias ele é considerado o quê? Recém-nascido. Tranquilo? 29 dias até 2 anos, ele é considerado bebê. De 2 anos e um dia até 11 anos, 11 meses, 29 dias, ele é considerado o quê? Criança. 12 anos até 18 anos, ele é considerado adolescente. Depois de 18 vem a terminologia homem, mulher. Por que isso? Porque isso é uma questão hormonal, isso é uma questão fisiológica, isso é amadurecimento do corpo e evolução. O que que diz aí a nomenclatura? Que a mulher pode gerar filho. Quem é a mulher? Quem nasceu no sexo feminino e tem 18 anos. Isso é uma nomenclatura da medicina, da escrita ali. Então, o que que começou a acontecer? Vinha o prontuário, eu ia fazer um prontuário. Aí eu colocava assim, há 11 anos está grávida. A criança que pariu, o que que acontecia? O conselho tutelar vinha e, pô, preconceito. Ele não poderia exposição. Ele me processava porque eu escrevi. Porque esse prontuário, quem já ficou internado e foi visitar, tem uma pranchetinha, não tem? Às vezes em cima da cama ou no pé, ali todo mundo preenche, a enfermeira, o técnico de enfermagem, o médico, o terapeuta, o psicólogo, todo mundo. E ali tem a minha anotação e o meu carimbo. O que que aconteceu? Para evitar a quantidade de processo que estava tendo, para evitar a quantidade de problemas que os profissionais terapeutas, principalmente nós terapeutas, os psicólogos, né, os psicanalistas, e se sabe que o SUS hoje ele trouxe a constelação sistêmica também, para evitar essa quantidade de processo, eles trouxeram essa palavra pessoa que pariu. Quando você lê num prontuário pessoa que pariu, você vai entender que esta pessoa ou ela é uma criança ou é uma adolescente. Aí você fala assim, mas tá, mas só isso? Não, pessoa que pariu é aquela pessoa que não teve um acompanhamento médico na gestação. Aí você fala, mas isso acontece? Um dado estatístico, eu ia colocar para vocês, mas eu achei melhor não, porque é muita informação, eu vou deixar de uma forma mais tranquila. 40, hoje, no Brasil, nascem 44 crianças de crianças. É interessante falar crianças de crianças, né? Alguém colocou no grupo, eu acho que até foi a Elda, se ela tiver, ela vai brigar comigo, né? Uma criança gerando criança. Então, crianças gerando crianças. Só que assim, eles não têm consciência que eles estão gerando uma criança. Eles não têm consciência de que está sendo gerada uma nova vida ali. Eles fizeram o sexo, e aqui eu posso falar abertamente, que ninguém vai querer me rodar. Eles fizeram sexo porque o sexo foi banalizado. A mulher, ela pode sair com quem ela quiser. A mulher tem o mesmo direito que. Gente, e eu não estou nem defendendo nem criticando, estou falando o que está acontecendo. Então, é assim, hoje tem meninas de 10 anos em vida sexual ativa, mas não é o abuso, porque nós sabemos que tem o abuso, que tem, infelizmente, é porque é uma opção dessa menina. Mas é uma opção, qual opção? Ela quis? Não, ela não tem estrutura familiar. Ela vem de uma família totalmente desestruturada. Ela não aprendeu a cuidar do seu corpo e entender o seu corpo. Aí ela começa, às vezes, vendendo o corpo, às vezes não. Às vezes é só pelo fato de começar antes da hora que a gente fala isso. Aí o pessoal, mas tem hora para começar? Fisiologicamente, tem. E aí nós vamos para as adolescentes. Hoje no Brasil, por dia, nasce 103 crianças de adolescentes que não passaram por nenhum tipo de acompanhamento. Ou seja, não foram no posto de saúde, nem sabiam que estava grávida, ou sabiam e escondiam.
Como que nós vamos tratar isso num prontuário? Lembrando, nós terapeutas podemos colocar o que nós quisermos no nosso prontuário. Quem fez escrita psicanalítica comigo sabe disso. Só que você tem que ser responsável por isso. É, exatamente, Silvana. A família, ela tá desestruturada. Por isso que nós precisamos entender essas nomenclaturas. E assim, gente, às vezes as pessoas perguntam assim para mim, quando eu faço esses áudios, eu coloco lá, as pessoas têm a sensação que eu estou defendendo, né? Eu não estou defendendo, eu sou totalmente contrário a essa terminologia. Mas eu, enquanto profissional que estou estudando, que fui num congresso, que entendi o porquê, eu tenho uma visão diferente do porquê disso. Porque tem uma necessidade. E quando a imprensa coloca isso, ela coloca para tumultuar. Ela coloca para a gente ficar entrando exatamente no que aconteceu no grupo. Apesar que eu fiquei feliz do grupo. Houve uma discussão, houve um conflito, houve uma divergência de ideias, mas a gente conseguiu colocar, né, assim, a importância do quê? Lutar pela família. Nós precisamos levar a informação qual é o sexo seguro, ou o único sexo seguro. No casamento. É no casamento. E não é só porque não vai gerar uma vida num casamento, uma estrutura. É porque vai evitar doenças, vai evitar problemas, vai evitar tanta coisa aí. Mas a sociedade fala isso. Nós estamos vindo aqui agora para um mês, que na minha opinião é complicadíssimo, que é o mês do carnaval. Gente, tem carnaval para crianças de 6 anos, matinê, umas coisas assim. O que se fala lá? Peguem essas músicas que estão sendo cantadas, o que está vindo para essa criança que é normal. É natural você colocar um biquíni, uma calcinha mais justa, um sutiãzinho, uma menina de 6 anos, colocar umas penas e ela dançar na frente de todo mundo. Ah, mas é se o homem não pode olhar. Não é uma questão do homem, é a exposição do corpo. E ali tem homens e homens, infelizmente, nós sabemos disso. E aí, isso passou a ser tudo muito normal, tudo muito natural. Então, nós precisamos fazer o quê? Entender por que vem, e aí, assim, eu tenho que aceitar, e aí eu tenho que dizer para vocês, tenho. Por quê? Porque é uma legislação, é uma lei. Eu tenho que executar? Não, não, eu não tenho que executar. Mas eu tenho que entender que se eu colocar no meu prontuário que a mulher de 12 anos pariu, eu vou ter que responder, porque eu estou mentindo ali perante a nomenclatura da medicina. Porque uma pessoa de 12 anos não é considerada mulher, ela é uma adolescente. Então, quando coloca a palavra pessoa, que parece ser gelado, parece ser, né, terrível, eu estou dizendo que essa pessoa, ela não estava preparada para ser mãe. Em que sentido ser mãe? Daí vem no sentido pejorativo de mãe, que realmente, né, gestou, geriu e fez nascer, que foi no médico que fez tudo, né? Porque ela não teve acompanhamento, ela não teve uma estrutura, né? No curso de psicoembriologia, a gente fala muito sobre isso. A gestação não deveria ser só da mulher, devia ser da mulher e do homem junto. A gente sempre fala, né? Nós estamos, o correto, né, do casal era o casal falar, nós estamos grávidos. A gente ouve isso? Não ouve. Porque a mulher está grávida, a mulher sofre, a mulher. Há uma sobrecarga. Mas às vezes nós tiramos também, porque assim, teve um projeto numa escola que eu achei muito legal. Eles tiveram que cuidar de um ovo. O menino e a menina, eles estavam na idade adolescente, acho que sétimo, oitavo ano. Oitavo ano, eles têm 13, 14. Eles tinham que cuidar desse ovo durante 24 horas. Depois, esse ovo se transformou numa boneca, tinha que ficar 24 horas com a boneca. Gente, a gente viu os meninos andando com a boneca no colégio. O que a professora queria ensinar? Aí teve muitos pais que ficaram loucos. Porque é um absurdo. Não, gente. É isso que é um filho. É 24 horas tendo que cuidar. 24 horas tendo que cuidar da criança. Certo, errado, bem ou mal, 24 horas. E às vezes tira essa responsabilidade do pai, né? Fica para a mulher, mas assim vai.
Então, essa nomenclatura que foi adicionada foi uma proteção para os terapeutas. O que é importante falar aqui? Nós não somos obrigados a utilizar, porque vai ter casos e casos. Eu falei um exemplo, né, lá no grupo, né, que eu atendi uma menina de 11 anos que ela chegou para nós grávida de 7 meses. Quando nós olhamos para ela, para nós era óbvio que ela estava grávida, óbvio. Mas ela não entendia que ela estava grávida. Ela tinha passado, né? E quem era o pai do filho dela era o avô dela, né? Um processo de abuso. Ela era muito pequenininha, gente. E quando eu fui conversar com ela, ela falou assim: eu estou com problema de gases e esses gases mexem. Caramba, o que que se faz nessa hora? Você sabendo que ela está grávida, era uma menina pequena, uma menina que, qual era a preocupação? O parto, porque ela não tinha estrutura óssea para abertura, e mesmo uma cesárea ia abrir muito a barriga dela. Tanto que, infelizmente, a gente perdeu essa menina. Ela precisou fazer cesárea de urgência, porque ela não suportava, não conseguia respirar mais, e ela teve uma hemorragia. E aí eu acredito fielmente em Deus, eu acho que foi a melhor coisa que aconteceu para aquela menina, né? Enfim. Tanto que eu queria adotar a criança, o filhinho dela, mas também ele também não sobreviveu, né? Ficou alguns dias no TI e acabou falecendo. Por que que ele faleceu? Porque a estrutura óssea dessa menina não estava preparada para gerar uma vida, não teve os nutrientes necessários nessa gestação, não teve um acompanhamento e deu tudo errado. Então, como que eu vou colocar? Aí eu lembrando, quando você essa terminologia, no meu prontuário eu escrevia a criança. A gente escreve no prontuário também infante, né? A infante, o infante, né? Que é o infantil, a criança, infante, infantil. Então eu colocava, a infante, né? Apresentou queixas de dor abdominal, dizendo que acreditava ser gases. Eu poderia ser processado, porque eu coloquei, né, a infante, uma criança, e daí eu tinha que colocar. Contudo, né, é perceptível que ela está grávida, na primeira avaliação. Esse prontuário, ele pode ir para a justiça, ele pode ir para o Ministério Público, ele pode ser usado. Aí a importância de nós sabermos escrever. Lembra que eu sempre falo para vocês, as minhas anotações tá aqui, ó. Eu tenho um bloco aqui, né? Esse bloco aqui de anotações. Esse aqui é meu bloco. Então, aqui eu anoto tudo que eu acho importante. No prontuário, eu anoto com mais cuidado. Opa, isso eu posso escrever, isso não. Isso eu coloco. Por quê? O prontuário, ele é algo meu. O paciente pode ver? Pode, se eu autorizar. Mas, porém, se a justiça pedir, eu tenho que dar, porque ele é um documento que tem um peso muito grande, certo? Inclusive, até um marido conseguiu lá provar que ele não estava no processo de adultério, que ele não estava, porque ele estava, na hora que tinha as conversas, coisas, ele estava em sessão, né? Na hora que dizia que ele estava no lugar da mulher, processando questão também de herança e tal, ele estava em sessão e o prontuário era muito claro. Tanto que eu falo para vocês, no meu prontuário eu coloco, né, dia 25 de janeiro, tracinho, 20 horas e 30 minutos, para que comece a sessão. 50 minutos a uma hora, subentende, certo? Entenderam por quê? Então, é assim, o Ministério da Saúde, ele não está preocupado com questão humana. Olha que louco a gente falar isso, né? Ele não está preocupado com questões, ele está preocupado com o profissional. Porque tinha muita gente. Se sabe que hoje nós estamos com uma deficiência, uma falta enorme de profissionais da saúde, principalmente enfermeiros e técnicos de enfermagem. E eles são os que mais fazem evolução no prontuário. Boa noite, Vera. Seja bem-vinda aí. Eles são os que mais escrevem no prontuário. Porque eles que fazem a medicação, eles que atendem numa crise de dor, eles que atendem qualquer ocorrência, eles que atendem. Então, eles têm o quê? Numa enfermaria, eu não sei qual é a realidade de vocês. Aqui na minha cidade, enfermaria tem no máximo 4 pessoas. Você imaginou você cuidar de 4 pessoas com problemas diferentes ali? E você ter que dar medicação para uma hora, outro 1h30, outro 2. Você tem que ter muita consciência. E você tem que anotar tudo que você fez, senão você vai se perder. Porque num quarto tem 4. Mas aqui tem hospital que uma ala tem 20 quartos, aqui hospital regional, por exemplo.
Claro que eles vão atender, acho que 5 quartos, não sei qual que é a logística. Mas vocês entendem quanto que isso é complexo? Então, essas terminologias vêm, não é para afrontar a família, não é para desvalorizar a mulher, apesar de que pode ser, porque tudo depende muito. Nossa, Daniela, como você tá linda, deixa eu te elogiar. Vocês perceberam, gente? A Daniela é diferente? Olhe, óculos novo, olhos novos, sorriso novo. Parabéns. Então, gente, o que que acontece? Tudo, e isso é muito importante que eu vou falar. Tudo que vem para mim, eu preciso filtrar para colocar para as outras pessoas. Eu preciso filtrar para ver o que serve para mim e o que não serve, dentro da minha essência. Então, quando eu coloco assim, por exemplo, é um absurdo para mim também. Mas quando eu olho o contexto e vou entender que 44 nascimentos estão vindo de crianças, isso me assusta. Isso me assusta, isso me dá desespero, isso me dá, assim, fadiga. E aí eu falo, eu, enquanto profissional da saúde mental, enquanto profissional que trabalha com família, enquanto profissional que trabalha com criança, eu vou fazer o quê para mudar essa história? Não vi que ela tá Eu vou aqui, tem fazer ela o aqui quê? debaixo. Alguém está com o microfone ligado. Jorge, acho que é você e a Adriana que estão com o microfone ligado. Se puderem desligar, agradeço. Obrigado. Então, o que que acontece? É, quando tem toda essa polêmica, que eu acho muito positivo, que nós precisamos colocar isso mesmo, nós precisamos fazer o quê, gente? Trazer esta informação para a nossa prática. Eu fiz uma pergunta e algumas pessoas até responderam, não, o que que muda na sua vida essa terminologia? Algumas pessoas falaram, não muda nada. Para mim também não muda nada. Mas a minha prática profissional talvez muda? A forma que eu vou trabalhar? Por exemplo, assim, uma das coisas que nós psicanalistas precisamos fazer mais, nós terapeutas familiares, nós terapeutas na abordagem cristã, nunca esqueçam, gente, não tem terapia cristã, não tem psicanálise cristã. Tem o quê? Psicanálise com abordagem cristã. Tem psicanálise com técnicas cristãs, terapia com abordagem cristã. Isso é importante a gente sempre falar, certo? Porque psicanálise é psicanálise aqui em qualquer lugar do mundo. O que que eu vou fazer? Eu preciso falar sobre isso. Eu preciso palestrar sobre isso. Mas não é só na igreja, é na escola, é na associação de moradores, é no posto de saúde. Aqui, você sabe que existe uma política do Ministério da Saúde que chama-se NAPs. O que que são NAPs? São núcleos de assistência preventiva à saúde ou de prevenção à saúde. Aonde vai as pessoas lá tratar a questão de obesidade, de pressão alta, artrite, artrose, que eles vão lá fazer ginástica, atividade física, eles vão lá conversar, tem terapias alternativas, tem constelação sistêmica, tem várias atividades para eles. É nesses lugares que nós precisamos começar a ocupar. É dizer assim, você sabe onde está sua filha? Você sabe onde está sua neta? As pessoas discutem muito sobre educação integral. É certo ou errado educação integral? A criança ficar das 8 da manhã às 5 da tarde. Educação integral vem para proteger a criança. E é triste falar isso, mas vem para proteger a criança dos próprios familiares dele, do pai e da mãe. Olha que loucura a gente ter que chegar num nível de ter que falar isso. A função da escola não é educar. Não é a função da escola é letrar, a função da escola é educar o cognitivo. E hoje a escola está tendo que ensinar essas crianças até tomar banho, escovar os dentes, porque a família está tão desestruturada. E aí vem um lado que eu sempre falo. Hoje tem o Nelson aí novo aí, acho que o Jorge entrou também, o pastor Ever já ouve eu falando isso. E de quem é a maior responsabilidade? Nossa, nós homens. Porque nós, homens, passamos a vez para as mulheres. Ah, a mulher faz, a mulher resolve. Você que é mãe, eu já falei isso às vezes. Cuide das suas filhas. Não são minhas, são suas. Mas a hora que tá dando BO.
Enquanto nós, homens, não assumimos a responsabilidade na criação dos nossos filhos, junto com as nossas esposas, e sermos verdadeiramente pais, né? O Nelson é professor, então você sabe o que eu estou falando. Não tem às vezes que você tem que falar para a criança. Gente, eu dei aula a todos os níveis, sabe? Tinha vezes que eu precisava explicar para as crianças que era importante trocar de cueca e calcinha, meia, porque não tinha como ficar. Que ir ao banheiro é importante, né? Os meninos dá uma balançada a mais lá no órgão genital, ou às vezes até pegar um papel higiênico e secar, que isso não é um problema, que às vezes tem gente que acha que isso é um problema, não é. E que as meninas precisavam pegar um papel higiênico para secar, por quê? Porque aquelas gotículas que ficavam iam molhar a cueca, né, a roupa íntima e a calcinha, e isso ia ficar cheirando mal. Teve uma menina que um dia falou assim: professor, eu tô com uma vergonha, porque eu falei sobre roupa íntima, numa aula, todo mundo, e com muito cuidado, porque hoje tudo é processo, tem que tomar muito cuidado para nós que somos homens, porque tudo que você fala pode ser, né, infelizmente, olhado ou entendido de forma errada. E ela chegou e falou assim: eu tenho duas calcinhas. Eu me assustei, é tanto que eu chamei a pedagoga, fomos lá falar. Daí eu falei: como assim duas calcinhas? Ela usava a calcinha durante a semana inteira, uma, e no final de semana outra. E aí, daí vai o quê? A escola vai ter que fazer uma campanha, vai ver a situação, estava em situação precária, aí encaminha para a rede de apoio, que é o CREAS, todos os sistemas aí de assistência social. Mas e o pai e a mãe? Aí quando você vai conhecer o pai e a mãe, às vezes são piores que os filhos. Você fala até que o filho não está tão ruim em relação ao pai. Por quê? Perdeu a estrutura, tá? Então, essa mudança, mudança não, me perdoem que não houve uma mudança. Essa nova forma de escrever também, ela veio para quem trabalha principalmente em hospitais, CAPs e ambulatórios, tá? Você sabe que existem ambulatórios de saúde mental, todo mundo sabe dos ambulatórios de saúde mental. Esses ambulatórios, gente, eles são complicadíssimos, eu já trabalhei neles. Chega ali tudo que você imaginar. Tudo que você imaginar. E aí, você precisa o quê? Escrever. Porque tudo é registrado. E se eu não souber escrever, eu vou ter problema. E daí o problema não é o ambulatório, é você, profissional. É o teu número de carteirinha. É aí quando eu falo assim, gente, vamos buscar conhecimento, vamos buscar troca, vamos buscar. As pessoas falam, ah, o professor disse que quer vender. Não vou ser hipócrita, claro que eu quero vender, isso é óbvio. Eu vivo disso também. Mas não é só isso. É muito além, gente. Nós precisamos de mais profissionais terapeutas, mais profissionais comprometidos, profissionais que sabem fazer, ou que, se não souberem, sabem onde buscar. Você acha que eu sei tudo? Claro que eu não sei. Eu estudando a semana passada, teve uma hora que eu peguei uma teoria, até tá ali o livro, tá lá longe. Eu tive vontade de chorar, de verdade, gente. Eu com 49 anos num congresso, eu tive vontade de chorar. Que eu falei, gente, eu tenho 49 anos, o tanto que eu estudei, eu nunca vi isso aqui. Ninguém me ensinou isso aqui sobre a questão do subconsciente, sobre o processo do abuso que ocorre, pessoas que têm convívio com narcisista, era um ponto do narcisista que eu não sabia. O narcisista, ele mapeia a sua vítima, ele mapeia, e sabe o que é o pior, gente? Isso é amor. Eu falei, como assim? Aí eu comecei a ler, eu falei, caramba. Ele olha, ele pega as suas fragilidades e ele cuida das suas fragilidades, depois ele usa as suas fragilidades para dominar você. Eu falei, não acredito que eu estudei, e isso aqui passou despercebido. E por quê? Porque ele pega você no momento frágil e ele te abraça. Aí você fala, ah, essa pessoa, ela é a melhor pessoa do universo. Aí depois essa mesma fragilidade é que ele vai te ripar. Só que ele não quer te matar. Ele quer deixar você meio sonso, porque ele vai se aproveitar de você uma vida inteira. Se aproveitar é uma palavra complicada, mas é mais ou menos por aí. E aí eu falei, eu estudei e não vi. E aí, hoje eu entendo. Como que eu vou me livrar de um narcisista? A hora que eu der um grito maior que o dele.
e correr o risco de até ele fazer alguma coisa muito mais séria comigo. Mas enquanto eu não bater a mão e falar assim, chega, e eu não vou sair dessa prisão. Eu não vou sair desse amor que mata, esse amor que aprisiona, esse amor, e é amor, é amor. Não posso dizer que não seja amor, tá? Então, isso é importante. Foi muito bom o congresso. Outra coisa que aconteceu no congresso, que é o que nós vamos falar sobre isso. Mãe narcisista, gente, mãe narcisista, caramba, o que ela faz na vida dos filhos, que vai refletir, e aí o filho de mãe narcisista ou se torna uma mãe pseudo-narcisista, que eu aprendi isso agora também, que eu não sabia que existe esse termo novo, pseudo-narcisista. Às vezes a gente fica na dúvida entre borderline e narcisista, né? Hoje eu descobri que existem os pseudo-narcisistas, né? Pessoas que aí vem os neurônios espelhos. Eles aprenderam a ser narcisistas em algumas situações. Eles se aproveitam daquilo porque eles aprenderam na dor. Eu já ouvi, acho que, se não me engano, um pastor falando, né? Todo ser humano aprende na dor. A dor edifica a alma. Ela edifica a alma e ela edifica conceitos também. A gente aprende a ser também maldoso ou não, é uma escolha daí, né? E aí a gente vai entendendo esses processos aí, certo? O que foi interessante que nós vamos discutir hoje e eu quero que vocês me ajudem nesse caso, certo? Vamos lá. Esse caso, que foi discutido amplamente, só por doutores, vamos ver como que vai ser a resolução, é o seguinte: dentro dessa nomenclatura nova, uma menina, né, ou uma criança de 11 anos, ela vai para o CAPS, né, Centro de Atendimento Psicossocial. Ela chega no CAPS e é fato que ela está grávida. Só que ninguém sabe que como que ela ficou grávida. É engraçado falar, né? É, a Priscila falou, estou conseguindo fazer isso com a mãe. O que é importante do narcisista, gente? Pai e mãe a gente tem que respeitar, mas a gente não tem que conviver, certo? Narcisista não dá para conviver com narcisista. Não consegue. Ele vai te fazer mal. Não adianta. Então, vive longe. Uma vez por ano, manda um presente, alguma coisa assim. Cria uma barreira, mas não deixe de respeitar, tá? Isso é importante, mas vive longe. Se protege, se blinda. Essa menina, ela chega e quando ela vai lá, os pais, uma família desestruturada, por quê? O pai mora com uma mulher, mas ela é a terceira mulher que ele está morando. Ou seja, nesse período aí, não é só separou e falou, não, ele é a terceira. Já passaram mais duas madrastas, ela está com a terceira madrasta. A mãe, ela não casou de novo, mas ela tem uma vida um tanto quanto promíscua, vamos dizer assim, né? Ela sai final de semana, ela é uma mãe do forró, porque eu estava no Nordeste, né? Então era um caso da região lá. Ela é do forró, ela é da sexta-feira não sei do que, do sábado que tem uns nomes diferentes, eu não vou correr o risco de falar porque eu vou falar errado, tá? E ela vai, a menina fica muito tempo com quem? Com tia, tio, vovó. Sabe aquela criança que pinga? Vocês já viram falar isso, né? A mãe precisa sair, ela deixa com quem está disponível. Isso é um perigo. Nós sabemos disso. Infelizmente, é um perigo. Mas, né? E aí, quando ela chega para o CAPS, no caso, o psicólogo, ele fez a avaliação e falou, não, ficou. E essa criança estava, exatamente, ela estava num processo extremamente vulnerável e ela estava em risco social, que chama. Só que ela estava grávida. E ela não tinha ido para o médico, e assim, e os pais, aparentemente, não sabiam que ela estava grávida. Aparentemente. Assim, porque se sabe que nessas horas a gente não pode ter certeza que o pai não sabia, porque eles mentem pra gente, certo? A gente precisa levar em consideração isso. Eles mentem pra gente. E descaradamente, gente. Tem mãe que desce o sarrafo na criança, deixa a criança estendida, chega para conversar com a gente e chora. Eu não sei quem fez uma barbaridade dessa. Não sei quem que teve a capacidade. Mas foi ela que fez. Eu já vivi isso. Eu já vi isso. Eu já presenciei. Aí você tem que controlar quando você descobre que você tem vontade de catar a pessoa e socar ela também. Não dá para fazer isso, porque senão a gente se torna igual ou pior que ela. Mas que dá vontade, dá.
Aí ele chamou os pais falou que ela não saía, que ela é extremamente educada, que perceberam que ela mudou o comportamento, que ela se fechou e que ela tá. E ela estava com o quê? Automutilação. Todo mundo sabe que é automutilação. Ela estava com cortes, né? Aqui também a gente pode falar, porque numa aula que vai para a plataforma não pode falar sobre isso. Mas ela tinha cortes. O que que era interessante, e já comecem a pegar os pontos. Ela não fazia cortes, ela não se automutilava com lâminas, nem com faca, nem com lâminas. Era com pedacinhos de caco. Ela quebrava a pontinha do copo e ela pegava, sabe aqueles. Eu não sei como que chama, mas é como se fosse. Eu ia falar faísca. Faísca é de fogo, né? Sabe aquelas lasquinhas do caco? Lasca. Lasca, isso, lasca, né? Não é faísca, é lasca. Aquela lasquinha. E era pequenininho, e então ficava aqueles risquinho quase que imperceptível, só que eram muitos. E aí, quando foi conversado com ela, o psicólogo não conseguiu tirar nada dela, assim, sobre a questão da gravidez, né? O processo que tinha. Todo mundo sabe como que acontece uma gravidez. O ato sexual, óbvio, mas precisava entender como, quando e com quem. O que foi meio complicado? Nesse processo, ele começou a investigar, e tem todas as técnicas, e ele não encontrava uma técnica para descobrir. Aí nós vamos fazer a primeira pergunta de supervisão aqui. Vocês que são terapeutas, se você estivesse com uma menina de 11 anos, que você sabe que ela está grávida, ela não sabe que está grávida, ela não entende a gravidez ainda, ela não falou que ela teve um processo de sexo e tal. Qual é a técnica que nós utilizaríamos aqui? Qual escola psicanalítica nós utilizaríamos aqui? Qual seria a melhor técnica para a gente tirar dessa menina essa informação? Lembrando, nós precisamos cuidar dessa criança. Ela está o quê? Numa situação vulnerável. Ela está no quê? Ela está numa questão social perigo, né? Ela está. Então, eu preciso que acolher ela. Eu tenho que deixar mais leve possível para não trazer mais trauma, mais ferida. Então, Posso imagine eu chegar para ela, você trabalhar está desenho? Opa, veio uma ideia. Vamos lá, desenho. Quem mais? Todo mundo concorda? Não concorda? Existe outra técnica? Como que eu vou deixar mais leve, mas eu preciso trazer informação? Desenho. Que forma? Trabalhando como. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Trabalhando de uma maneira lúdica com ela? Ó, desenho, maneira lúdica. Os dois já encaixam. Por quê? O desenho é lúdico, né? Lúdico para o desenho. Ótimo. Aí a Luísa colocou brincar de boneca. Ótimo. Vamos começar a colocar ali, ó. Desenho, lúdico, boneca, brincadeira. Aí vem aqui. De qual escola que nós estamos falando aqui? Lúdico, desenho, boneca, casinha, brinquedo. Qual escola psicanalítica? Kleniana. Claro. Kleiniana. Kleiniana. Melanie Klein. Melanie Klein vai dizer o quê? Processos objetais. Mas como que eu vou diagnosticar se ela está grávida trabalhando lúdico? De que forma? E agora? Ela vai desenhar, por exemplo, ela, Será que não é pedindo para desenhar como é a vida dela em família? ó, já traz uma informação. Mas eu posso chegar nessa informação direto já, pastor Everton? Não, assim, eu vejo que como é que desenha sua casa, sua família. Ó, veja bem, lembrando, o que o senhor falou não está errado, mas também não está certo. Ele tá Uhum. por quê? Lembrando, Opa, ela não Posso tem o induzir, quê? né? E ela não tem uma estrutura familiar. Ela tem duas casas. Ela teve três madrastas e uma mãe, e talvez alguns padrastos, porque a gente não sabe se a mãe levava alguém para casa, isso não é uma informação. Quando eu falo família, eu posso levar ela a sofrer, e o meu objetivo aqui é não fazer ela sofrer. O meu com objetivo é licença. deixar leve. Fala, quem está Ó, falando? Nelson, e se eu Ah, procurar ser amigo dela? Procurando ser amigo dela, procurando estabelecer uma amizade com ela, será que eu não vou conseguir captar alguma oh, coisa? perfeito. Era isso que eu queria que vocês falassem primeiro. O lúdico, Professor, no primeiro. professor.
A Fala. questão Quem que foi? foi Karine. A questão Vai. é, se ela sofreu um estupro, né, e por estar grávida, com certeza, foi com um homem, a partir do momento que o terapeuta, ou psicólogo, ou psicanalista é um homem também, já tem ali uma barreira difícil dela. Exatamente. Chegou num ponto um pouco mais complexo, mas eu vou falar sobre isso, Karine. Muito bom. Primeiro ponto. Primeiro ponto, aqui no Sul, onde eu trabalho, dentro da minha escola, não seria um homem que iria atender ela. Foi uma das coisas que eu questionei lá. Uma menina que chega num pronto atendimento, num ambulatório de saúde mental, num CAPS, ela não pode ser atendida por um homem, se ela está grávida. Isso é óbvio, isso é lógico. Porque se ela está grávida de um homem, ou não? Ou de uma pessoa que Ela vai fazer engravidou. Ó, uma vamos, projeção, né, professor? projeção, ele vai fazer o quê? Transferência, conta transferência. E aí, ali foi o primeiro ponto. Mas quem atendeu foi um psicólogo homem, né? E aí, eles precisavam, tá, eu questionei isso, eles já derrubaram a minha tese, dizendo assim, não tem mulher terapeuta, só tinha ele. Então, beleza. Aí vem o que o Nelson falou. O que que eu, enquanto homem, vamos supor que não tem outro terapeuta e ela tem que ser atendida por mim, porque eu tenho que tentar amenizar. Eu vou levar o desenho, o lúdico, a brincadeira, para criar o quê? Um vínculo com ela. Lembra a escola cliniana de Winnicott? Winnicottiana vai falar o quê? A importância de se criar vínculos, vínculos saudáveis. Cuidado com a palavra vínculo. Eu, particularmente, já cometi alguns erros e erros considerados graves dentro da terapia. Porque existem vínculos que fazem mal. Narcisista é o caso. Quem conviveu? Eu não, acho que aqui ninguém conviveu com um narcisista. Acho que só a Priscila que teve a mãe narcisista, né? Acho que isso é. Que bom se fosse assim, né? O que que a gente tem? A gente não tem vínculo com o narcisista, gente. A gente não se preocupa com essas criaturas. A gente não faz, às vezes, absurdos por eles. É vínculo. É vínculo. Só que existem vínculos que fazem mal para o ser humano, vínculos que alavancam, vínculos que travam e vínculos que fazem você se tornar uma pessoa melhor. Então, nós precisamos descrever o tipo de vínculo. O que que essa menina, provavelmente ela tinha um vínculo com homens, figura masculina, sexo masculino, um vínculo negativo, um vínculo que degradava, que deixava ela menor. Aí, tá, beleza, já chegamos a pontos incríveis aqui. Pegamos a técnica, né? É, terrível, né? E era uma mulher, e só na oitava sessão, gente. Para uma mulher, imagine para um homem. O que que a gente faria? Pegamos desenho, muito bom. Desenho, tá. Foi isso que foi sugerido lá. Primeira coisa, antes dos bonecos, oferecer folhas em branco. Aí vem o que o pastor Everton falou lá. Se coloca, só que você não vai falar sobre família. Você pega folhas em branco, distribui várias folhas, coloca muito lápis de cor, muito canetinha, que a criança ama canetinha, e deixa ali. E fala assim: desenho, desenho. Faça o que você quiser. Só que qual é a grande questão que vai criar vínculo? Você, enquanto terapeuta, também vai pegar uma folha. Só que você não vai sentar. Prestem bem atenção nisso. Não vai sentar nem de frente dela e nem atrás, porque os abusadores ficam de frente ou ficam nas costas, certo? Isso é uma técnica que precisa respeitar. Quando a pessoa ela falar para você, eu passei por processo de abuso, nunca fica de frente com ela. Ah, mas é uma mulher com mulher. Não importa. Vai ficar do lado. Vocês entendem por que que a nossa cadeira sempre está do lado do paciente e não na frente nem atrás? Porque do lado eu não preciso olhar, mas eu sei todo o movimento que ele faz, porque eu estou percebendo. E eu estou protegido. Quem sofreu algum tipo de abuso, geralmente tem o hábito de cruzar os braços ou fazer assim, né? Ficar com a mão assim na frente. E se tiver alguém atrás, os bracinhos vão para
Traz. Isso tudo a gente tem que perceber. O que que aconteceu? Aí a gente propôs isso, ótimo. Alan Klein, Winnicott, desenho. Aí vem uma questão interessante. Como que se analisa desenho infantil? Você sabe como que se analisa desenho? Complexo pra caramba, né? Às vezes eu vejo as pessoas colocando curso de desenho. Cara, a primeira coisa que eu pergunto é professor de arte? Porque assim, não é só cor. Ah, quem desenhou, quem pintou de preto quer dizer que tá com problema de depressão. Não, não. Calma lá. Existe uma Boa perspectiva, noite. existe linha, existe a idade. Fala, alguém falou oi? Pode falar. Ei, Priscila. Boa Vai, noite a Priscila, vai todos. falando que eu vou tomar água. Eu tô Tudo ouvindo. bem? Boa noite a todos. Eu vi aí que ninguém se manifestou, né, sobre o fato de ter convívio com narcisista e, e eu glorificar a Deus a vocês que não tiveram esse fato de não conviver com narcisista. Eu tenho uma mãe narcisista, sou diagnosticada com borderline e o professor contando sobre o fato dessa criança ter sido abusada e não saber que estava grávida. Eu me coloquei na situação porque eu fui abusada dos 8 aos 12 anos de idade. E, e fui levada para a sessão de terapia. Hoje eu tenho 39 anos, mas eu só consegui falar sobre esse assunto após os meus 30 anos de idade. Então, me levaram para a psicóloga. Então, eu tive terapia lúdicas, tive terapia com música, infelizmente, tive algumas sessões com um psicólogo que era homem, e eu maltratei ele, porque eu não queria esse contato e não queria me abrir com esse tipo, né, eu me sentia vulnerável. Ao mesmo tempo que eu achava que eu podia contar com ele, que ele estaria ali me ouvindo, mas eu sentia também que ele poderia usar aquilo contra mim. Então, é, a brincadeira de boneca, os desenhos, sobre a leitura dos desenhos, é super importante essa abordagem, porque Sim, os meus desenhos eram vistos como uma contagem de história e que eu era mentirosa, que aquilo que eu estava desenhando era mentira. sim. E Eu não isso sei é se uma era pela coisa. minha mãe ser narcisista, né? Não sei se por ser pelo narcisismo, mas era mentira. Isso não acontece com ela. É, Graças a Deus, Deus me livrou da situação da gravidez, mas foram anos de abuso. E foram anos tentando contar, e todas as vezes que eu tentava falar sobre aquilo, eu era marginalizada. sim. E toda vez, eu não brincava mais de boneca. Um dia me perguntaram, eu tinha tipo uns 10 anos, e eu ganhei uma boneca de aniversário, e a boneca ficou dentro da caixa durante meses. Até a pessoa que me presenteou chegou, você não gostou do presente que eu te dei? Eu falei assim, não, eu não brinco mais de boneca. E eu tinha apenas 10 anos, porque Sim, aquilo para mim já não fazia mais sentido. exatamente, porque era algo que incomodava e fazia mal. E aí vem a grande questão de você ter a leitura, porque quando Melanie Klein fala sobre os processos objetais, você tem que ver como a criança manipula o objeto. Porque, assim, por exemplo, lá no CAPS, quando eu trabalhava, assim, por eu ter sofrido o processo de abuso, eu consegui identificar nas crianças que tinham passado por processo coisas que eu queria que as pessoas vissem e ninguém via. E a gente fala assim, caramba, às vezes eu falo, cara, eu passei por processo de abuso, mas hoje é interessante falar isso, e eu Claro, demorei a pastor, eu falar tô com a mão isso, erguida há um mas, tempão, mas eu entendi que tem que falar para poder ser ouvida. Estava com a mão exatamente. erguida há um tempão aqui, Ah, desculpa. perdão, é porque não apareceu aqui para mim, porque Não, eu não sou desculpa. administrador. Bom, Já a mas gente aqui vai pode abrir. aprofundar mais nesse assunto. É isso que eu ia falar. Nós que passamos pelo abuso, é muito extraordinário o que de tão terrível se torna uma bênção na nossa vida, né? Porque a gente pode Exatamente. estar diante de um abusador do lado da criança abusada, a criança coagida, olhando, né, nos nossos olhos, dizendo não acontece nada, nunca passei, mas a gente consegue identificar no olhar.
E isso não tem faculdade, não tem curso, não tem nada que ensine. Eu digo Não. que é a moldagem da experiência da vida. E a gente entende ao longo do nosso caminho o quanto Deus permitiu que uma coisa tão horrível nos formasse em algo tão extraordinário, né? E eu botei meu livro no grupo lá, eu pedi licença para o senhor, né? Coloquei lá, e eu falo, né? Quando eu descobri, eu estava com 14 anos, eu descobri que eu estava gestante, e com 14 anos eu orava para o diabo me levar, porque a situação do abuso era desde os 9 anos, né? Eu cansei de parar de pedir para Deus, então eu pedia para o diabo, eu conversava com o diabo, assim, na minha Me cabeça, né? leva. Dizer, pode me Não levar. suporto mais. E eu lembro que quando eu descobri que eu estava grávida, que eu descobri, é que nem o senhor falou, a criança não, o cérebro dela Eu não entendo. consegue captar. Por quê? Porque não é explicado sobre sexualidade. Eu perdi a virgindade antes de menstruar pela primeira vez. Então, tudo é muito, tu não tem informação. E quando eu palestro, eu digo, é tão extraordinário então horrível, que eu lembro quando eu acordei vomitando, eu fui pro banheiro tomar banho, eu me ajoelhei no Minha mãe tá banheiro, assistindo coisa importante de aula. se é Deus ou o diabo, eu não sei, mas eu quero cair duro agora, não quero sentir dor, porque para mim era uma enfermidade. E por um instinto eu coloquei a mão na minha barriga, e aquilo se movimentou. E na minha cabeça, com 14 anos, sem informação nenhuma, eu lembro, eu escrevi no livro, que eu pensei assim, é uma enfermidade tão grave que se movimenta, porque na minha cabeça não podia ser um bebê, não tinha essa informação na minha cabeça. E aí eu tomei banho e fui pro quarto esperar a morte chegar. Então, assim, eu demorei muito. As pessoas olhavam para mim e ver que eu estava grávida, mas eu não conseguia enxergar que eu estava grávida, porque era uma coisa que eu não tinha informação. E uma das coisas, claro, que hoje eu faço vários cursos, né? Mas eu não atuo, não tenho esse desejo. Todos os cursos que eu faço hoje para aprender é porque a gente usa paralelo à obra social da igreja, né? Pastor, eu uso isso dentro da igreja. Então, eu aplico isso na igreja, que eu vou falar agora, que é uma técnica que eu faço, claro, não é em consultório, não, né, não é em CAPS, nada, é quando eu vou ministrar com uma família, com uma criança, um adolescente, e já vou ministrar sabendo que é um caso de abuso. E aí, como é que eu ganho a confiança da criança? Assunto sério, Quando eu filho. falo com ela a mesma linguagem. Desenho. Quando eu olho para ela e digo para ela assim, eu vou te contar a minha história. E aí eu conto para ela a minha história. E quando eu conto a minha história, seja ela uma pessoa mais velha do que eu, adulta ou criança, ela começa a chorar, porque ela sabe que aquilo que ela vai me contar vai fazer sentido quando ela me contar. E eu vou poder entender porque eu vivi. Então, a confiança que se estabelece é muito grande, mas obviamente eu acredito que isso não possa ser realizado dentro, né, de uma sala onde tu atende o público. Isso é dentro da igreja, onde a gente aplica mesmo para ministrar as pessoas, né? Era isso que eu queria colocar. E uma coisa que a Silvana falou é muito importante, porque eu demorei muito para falar sobre o abuso, entender, e depois eu fui perceber que o que eu tinha vivido era uma ferramenta para eu ajudar a vida das pessoas a apoiar e compreender, né? Tanto que nesse congresso, quando eles trouxeram essa informação, aquilo para a gente, na hora, ele grita, ele pipoca. E aí, quando eles começaram a trazer essa informação, eles filmam, né? O CAPS tem várias câmeras para filmar, para fazer a leitura, porque a gente tem que estar protegido também, né? E quando eles passaram as filmagens dela desenhando e fazendo e brincando, eles perguntaram: alguém tem noção aqui da coisa? E todo mundo me conhece, eu sou uma pessoa extremamente sanguíneo, eu não consigo ficar parado, quieto. Eu levantei a mão, eu falei: eu tenho uma teoria. Daí eles disseram: qual é a teoria? Eu falei: essa menina foi abusada por mais de uma pessoa. E a pessoa que abusou dela é do convívio, mas não é uma pessoa muito adulta, não, ou mais velha. Aí o psicólogo que estava apresentando, ele olhou assim: não, vem cá, como que é o seu nome? Eu falei: Adilson, onde que você é? Tal. Daí ele brincou: o pessoal do Sul é do Sul, né? O pessoal chega aqui arrasando. Ele falou: como que você chegou a essa conclusão? Daí, quando eu fui explicar, ele falou: ó, entendo, gente. O que ele falou, acabou de falar, a análise que ele fez desse vídeo, é exatamente o caso dessa menina. Eu quero que você me diga como que você chegou a essa análise olhando só as atividades de uma atividade de brinquedo, desenhando e brincando. Eu falei: bom, vamos lá. Ela desenhou primeiro pessoas maiores, pessoas de médio e pessoas pequenas. E ela se colocava longe dos medianos. Então, isso já é uma identificação. Ela está querendo fugir. Ali já era muito claro para mim. Quando ela pegou os bonecos, ela sempre estava sozinha e quem estava mais próximo eram os medianos, diferente do desenho.
E outra coisa que ela coloca muito, que toda vez que ela desenha, ela olha para você, ela está analisando você. Daí ele voltou o vídeo e falou, olha, tá vendo? Que ela faz um desenho lá, e toda vez que ela desenha um palitinho mediano, ela olha para você se você identifica, e ela se recolhe. Ali ela está dizendo, tá aqui o problema. Quando a gente sofre abuso e a gente vê, eu tinha uma questão de barba, né? Quem sabe da minha história sabe disso, eu tinha uma questão, problema com barba. Então, toda vez que eu via uma pessoa, um homem com barba, eu me retraía. A gente se retrai, a gente tonifica os músculos, se preparando ou para correr, para fugir, ou se preparando para sentir a dor. É inevitável, é inconsciente. Quando ele falou assim, caramba, e qual foi o ponto-chave para mim? Que quando ela risca o céu, que ela faz ali o céu, ela risca todos em forma meio que angular, que é a forma do pênis. Que ela fazia sabe aqueles raios de sol que eles fazem uma voltinha? Foi análise do desenho, no caso dela. Daí ele pergunta, mas onde que você estudou isso? Foi na psicanálise? Foi na neuro? Eu falei, foi na vida. Eu fazia isso. Aí todo mundo parou assim, né? Ele falou, eu preciso fazer essa pergunta para o senhor foi abusado? Eu falei, fui, com 7 anos de idade. E eu cansei de desenhar isso. Eu cansei de produzir isso e mostrava para todo mundo. E todo mundo falava, nossa, que lindo, lindo. É minha dor que está aqui, você está falando que está lindo. Aí eu me recolhia mais. Aí o que que acontece? Quando ele faz análise ali, essa menina com 11 anos, ele chega, né, no final ali, ela tinha sido abusada por 3 primos, um de 13, um de 15 e um de 16. E ela ficava com os primos. E ela não entendia. E não foi uma vez, inclusive eles não sabiam qual dos 3 era o pai daquela criança. E quando a mãe foi acionada, que a menina estava grávida, a mãe falava assim: não, mas ela ficava se oferecendo para os meninos, ela namorou não sei quem, claro que ela namorava, que ela queria beijar, porque tinha sido acionado o lado sexual, o lado, né, dos hormônios dela. E aí eles precisaram fazer todo um processo para descobrir, né, fazer o DNA. Daí ele vai passar toda a evolução. Aí essa menina, ela vai vendo todo um processo ali, aí ele vai utilizando toda essa técnica de ressignificar, reprogramar a vida dela. E qual foi o ponto complicadíssimo e por que que daí este caso estava sendo discutido? Não se cogitava o aborto, né? Se sabe que, infelizmente, gente, é uma coisa complicada, eu trabalhei em CAPS, nós não podemos descartar o aborto nesses casos. Eu sou totalmente contra aborto, é importante falar isso, né? Mas eu, enquanto terapeuta de um órgão público, eu tenho que falar para os pais, existe a possibilidade de fazer aborto, né? Isso é muito complicado para nós. Para quem é cristão falar isso, pesa, é difícil, mas precisa. Nesse caso não existia, porque ela já estava numa gestação que não tinha como, o tamanho dela, mas, né, aí existia a possibilidade da doação, né, aquela doação que eles chamam pré-doação, que vai tirando o vínculo dessa menina com o bebê, que é uma técnica também que você utiliza psicológica e deixa ela mais leve para quando ela tiver o parto, quando ela, né, a criança nascer, ela não vê nada e já é doada. Só que os pais dela não queriam que ela doasse. Uma família toda desestruturada. Um homem que já tinha passado por 4 casamentos, né? Um casamento e 3 relacionamentos. Uma mulher que tinha uma vida, e aí faz o quê? Quem que seria a mãe dessa criança? Quem que seria o pai dessa? Aí vem o nome mãe e pai. Mãe que cuida, que educa, que está presente, que coloca regra, que tira. E daí faz o quê? E aí tem todo um processo de cuidar, porque o foco nosso aqui, ele tem toda uma família por trás, mas o foco é a menina, é a criança. E aí precisou fazer um trabalho, aí vem um ponto aqui, que bom que tem bastante pastores, que eles acionaram o quê? O lado, lá eles têm muito, é, não era pastor, esqueci o nome agora. Esqueci completamente o nome, mas um líder religioso.
E aí o líder religioso, que o pai tinha uma questão de líder, o líder religioso foi lá. O líder religioso fez um trabalho junto com o psicólogo no sentido de mostrar o que era melhor para todos eles e para a menina. E aí, gente, a gente vê a importância hoje do líder religioso também ter consciência, porque parece que doação é meio que absurdo, né? Mas às vezes não é. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração nessa. Opa, alguém está com o microfone ligado. Acho que é Silmara Garcia. É a Jaqueline. Estou ouvindo. Hora da janta. Porque assim, porque quando eu falo das terminologias, aquilo que nós estávamos discutindo aqui, nós precisamos entender que às vezes aquela estrutura ela é muito complicada para aquela situação, porque na questão de saúde mental, cada situação é uma situação. Eu não posso generalizar, né? Então, aí, qual foi a grande questão desse desfecho? Essa menina, ela sai, né? Ela não fica nem com o pai nem com a mãe, ela vai para um abrigo, ela tem todo um acompanhamento aí psicológico, de cuidado, tudo com ela. Ela tem essa criança vai para uma doação, mas o que é mais interessante? Ela vai para uma casa de acolhimento, onde ela vai ser tratada, e ela foi tratada por quem? Pelo líder religioso que foi conversar com os pais. A igreja trouxe ela para dentro dela. E eles começaram um trabalho de estrutura familiar para essa menina, porque se ela voltasse para o ambiente que ela estava, era um ambiente tóxico, era um ambiente que machucou, era um ambiente que ia machucar ela de novo. E aí eles conseguiram fazer o quê? Trazer todos os processos aí de uma tal maneira que eles resolveram, de certa forma, porque o trauma está ali nela, mas eles cuidaram desta menina. E aí vem o quê? Essa menina foi o quê? No prontuário, uma pessoa que pariu. Mas essa menina, será que ela foi mãe? Será que ela foi só genitora? Será que... Aí ela foi vista o quê? Ela foi vista como uma pessoa que sofreu abuso, e desse abuso gerou uma vida que precisa ser cuidado, que vai ser cuidado por uma família que vai amar, vai cuidar, mas ela também precisa ser cuidada. Mas os pais dela também precisam ser cuidados. Porque quando nós falamos de saúde mental e tem todos esses processos, porque assim, eu sempre falo isso, no CAPS eu cuidava de abusadores. Por que eu cuidava? Porque se um abusador não for tratado, ele vai continuar abusando. Ele vai procurar outras vítimas, ele vai buscar outras vítimas, e ele precisa ser. Tanto que tinha um menino lá que um dia ele chegou desesperado no CAPS e falou: doutor, pelo amor de Deus, doutor, o senhor precisa pedir para fazer castração química porque eu não aguento. Eu falei: o que está acontecendo? É porque eu vejo as crianças, eu tenho vontade de levar elas para um lugar. Ele falava isso. Ele chegava gritando no CAPS. E ali foi um processo lento, muito demorado, e que a gente conseguiu, graças a Deus, fazer um trabalho. Aí precisou ter uma questão hormonal, porque ele tinha uma quantidade de hormônio muito além, ele tinha traumas muito grandes trabalhado. E conseguir fazer sozinho ou com técnica? Não. A gente só conseguiu alterar, mudar algumas coisas quando a gente aliou o quê? Ciência e fé. Técnicas cientificamente comprovadas com a fé da pessoa. Na fé desse Deus que é maravilhoso, que vai fazer a pessoa se transformar. Porque assim, mas é um processo de eu preciso querer também. Porque às vezes as pessoas falam assim: Deus vai fazer. Claro que Deus faz, mas e eu? E a minha parte? Procurar né, a terapia, procurar as pessoas certas. Aquilo que eu falo, às vezes a gente não sabe. Esses dias eu quase mandei uma mensagem para Silvana. Quase, Silvana. Eu ia falar: Silvânia, me acuda, me ajuda, pelo amor de Deus. Eu não ia saber se eu ia pedir para ela orar para mim ou se ela me ensinar alguma coisa, porque eu estava com um caso que era muito específico, Silvana, até para você entender, e que fugia da minha capacidade, mas era muito uma questão religiosa. Religiosa que eu digo, igreja, parede igreja, não era pessoas. E eu falei: eu não sei lidar com isso, porque não é minha prática. Eu não tenho isso. Aí, e sabe por que que eu não liguei? Não é porque eu fiquei com vergonha, porque eu não queria te incomodar, porque eu ia te incomodar mesmo.
Porque aí uma pessoa acabou conversando comigo e ela falou, não, isso. E eu falei, opa, entendi, né? Porque a gente sabe que os ambientes também trazem trauma. A arquitetura traz trauma. A igreja traz trauma, não as pessoas, mas os alicerces dela, a cor dela. E aí eu consegui trabalhar. Desculpa, Fala. eu não sei se a Silvana falou, né, que ela trabalha muito dentro da igreja, ela trabalha com a questão do acolhimento na igreja, né, com grupos na igreja, e eu aqui também trabalho muito com adolescentes, trabalho com um grupo de adolescentes na minha igreja, e eu sempre bato na tecla, assim, já passei por inúmeros pastores, né, e eu sempre falei sobre a importância do acolhimento, da igreja. As pessoas, às vezes, elas chegam na igreja machucadas, elas chegam Sim, feridas. Ok, sim, precisa da religião? Sim, mas ela precisa ser acolhida como pessoa, principalmente. Ela precisa chegar num ambiente onde que ela vai ser aceita da maneira que ela está. E normalmente não é isso que acontece. E hoje eu vejo, eu trabalho com uma rede externa, né, de sim, adolescentes, onde que eu vejo muitos pais com traumas religiosos, onde que eles foram para a igreja buscar lá na igreja, né, buscar pela fé. Eu estou fazendo tratamento psicológico, estou lá fazendo rede com a minha família e tudo, mas eu preciso para a igreja. Não estou dizendo a igreja pentecostal ou uma igreja. Não. É questão de igreja, seja católica ou cristã. E chegar lá, ele ser menosprezado, ou dizer que aquilo não é falta de Deus. Isso é falta de Deus, você não tem Deus. E ser apunhalado até às vezes. Essas foram as palavras que eu ouvi. Eu me senti saindo. Hoje eu não vou mais à igreja. Porque vamos lá, dar apoio ao seu filho, tal. Ele está indo porque ele quer, mas por mim ele não iria. Porque eu saí da igreja como se eu tivesse tomado uma facada no peito. Porque um lugar onde que eu acreditei que eu ia ser acolhido, eu fui massacrado. Então, a é, igreja precisa se preparar também. Pastores, eu vi que tem muitos pastores realmente aqui no grupo, aqui na sala, como lá no grupo. Pastores incentivam líderes a fazerem cursos terapêuticos, a estudarem, a estarem ali, porque os senhores também, eu não sei se o professor é pastor, mas, é, mas os pastores já são sobrecarregados, eu acredito, vendo, né, sobre a minha liderança, mas separem pessoas e incentivem a estudar para acolher. Eu não fui acolhida. Eu tive que crescer sozinha, eu tive que aprender sozinha. A Silvana foi descobrir que ela estava grávida com 14 anos. Eu descobri que eu estava grávida com 23 anos. Eu estava com 35 semanas e 5 dias. tô quase ganhando já. Eu já estava quase ganhando e eu não sabia que eu estava grávida. É, é. Porque E se sabe, eu não fui tratada, eu não fui cuidada. não foi Então, olhada, né? não, de maneira alguma. E ainda recebo muitas, até de mim mesma. Eu cobro muito de mim mesma pelo fato de não ter tido uma gestação normal, como todas as mulheres têm. Eu me senti, quando foi lançado no grupo a pessoa que pariu, muitas vezes eu me senti isso. Eu fui a pessoa que pariu, porque eu não me É, senti mãe por não ter tido aquela gestação de 9 meses. Consegue me entender? sim. Eu, E agora vem uma coisa importante, Priscila, que eu vou falar para você. A pessoa que pariu pode se tornar uma mãe extraordinária, porque ser mãe é opção, é escolha. Isso é muito interessante colocar. E aí é importante também nós colocarmos nessa discussão que essas terminologias, elas servem para a gente escrever, mas eu sou capaz de transformar a minha vida. Vai depender de mim. Que nem, por exemplo, essa questão que você falou dos pastores.
Muitos pastores precisam ser cuidados, porque eles têm um peso, uma responsabilidade tão grande, que eles precisam ser olhados. O meu pastor, um dia eu falei para ele assim: o senhor não está bem. Ele olhou para mim assim: o senhor quer conversar? Vamos tomar um café? Vamos. Daí ele falou assim: ah, não, não. Eu falei: não, vamos tomar um café. E eu fui tomar um café com ele. Mas por que a gente foi tomar um café? A gente deu risada, a gente falou de outras coisas, a gente não falou de nada que. Falamos de futebol, que nem gosta de futebol. Por quê? Porque ele estava tão cansado com o problema, porque assim, o tempo inteiro, e isso que você falou é muito verdade. E aí eles vão acabar, às vezes, machucando, porque eles também estão machucados, que é o ser humano. Mas o que que é interessante é você falar assim, é um ser humano que está ali. E uma coisa que eu demorei também a aprender, porque era muito dentro da religiosidade, eu achava que igreja tinha que ser uma e uma só leva para o céu. Eu pensava isso. Então eu tinha que aguentar tudo ali dentro, porque senão eu não ia para o céu. Depois eu descobri, não, é o meu lugar. É onde eu vou fazer diferença, é onde eu vou crescer como pessoa, é onde, enquanto eu vou crescer enquanto ser humano, eu posso ir para outro lugar, porque aqui não está sendo um terreno fértil para mim. Um dia eu ouvi uma pessoa falar assim: você está pescando em aquário. Eu falei: sim, só pesca em aquário aquela pessoa que o peixe do aquário está com fome. Porque se você está num aquário que dão comida, ninguém vai conseguir pegar esse peixe. Agora, deixe o peixe no aquário com fome para ver se você não joga uma isca e ele vai pegar a isca, porque ele está com fome. Às vezes nós estamos em locais que nós estamos com fome. Nós estamos com fome de Deus, nós estamos com fome de cuidado, nós estamos com fome de palavra, nós estamos com fome até de milagres. Nós estamos com fome. Aí vem alguém e leva nós para outro lugar. É óbvio, isso é perfeito. Pastor, Silvane, pode falar. hoje a gente vê assim, infelizmente, em todos os lugares, né? Mas falando em questão da igreja, às vezes a gente vê uma geração de líderes doentes que precisam ser Sim, ministrados e curados também, e entender que precisam, né? E aí, que essa liderança doente faz? Ela adoece a sua igreja. E a inteira. gente, eu lembro que Uhum. uma vez eu fui ministrar num lugar bem rapidinho aqui, e o pastor estava com uma sofrência com aquele lugar, não crescia. Eles faziam campanha, ele era um homem de Deus, se colocava, ele se evangelizava, fazia uma obra extraordinária, ele me convidou para fazer uma agenda lá. E aí eu me preparei, jejuei, Senhor, me revela o oculto, escondido. Eu sempre faço essa oração individual com o Pai. E quando eu cheguei lá, antes de eu começar a ministrar, Deus mostrou para mim, nos ares assim da igreja, todos os membros numa maca espiritual. E aí, quando eu assumi o microfone, eu fui na direção do pastor e disse: pastor, com muito temor de Deus, eu vou lhe entregar algo. Sabe por que não entra pessoas machucadas neste lugar? Porque os teus obreiros estão machucados. As marcas espirituais deste lugar estão ocupadas com com os teus membros. Deus precisa que tu Aquele cure, que tu espaço. traga essa mensagem de cura para a tua igreja, e quando os membros desocuparem as marcas espirituais, o Senhor abre as portas para que os doentes venham. Porque as pessoas já estão machucadas lá fora. E essa é a visão que a gente precisa ter como igreja, que nem a irmã falou, buscar o conhecimento. Hoje, todos os cursos que eu faço, que eu tenho feito, as pessoas me perguntam: tu vai abrir consultório? A minha casa, pastora, a minha garagem, todo dia de segunda a sexta, às vezes eu estou aqui fazendo o meu trabalho da editora, né? Aqui na minha garagem, alguém me liga, tá em casa, tô levando alguém para te orar, tô levando para te ministrar, e assim, pessoas me chamam e dizem: quanto é que tu cobra? Eu digo: não, pai, me dá de graça, eu disse: claro que é uma particularidade minha, tá? Cada um faz a sua vida, e eu sei que isso é um trabalho, né? Mas quando Deus me chamou para isso, né, da onde a gente veio, Deus para mim assim: eu te instruí, porque hoje eu vejo assim os cursos que eu venho fazendo pela misericórdia de Deus, e eu vejo a linguagem dessas pessoas me trazendo o olhar técnico daquilo que o Espírito Santo me ensinou a aplicar lá atrás, Uhum. da forma que ele foi me curando. E aí agora eu aprendo a técnica, a forma de aplicar, as ferramentas para trabalhar, como identificar, mas eu faço isso hoje só para ser com excelência naquilo que ele me chamou, que é continuar servindo dentro da igreja, e precisamos ter esse olhar, né? E quando eu prego, eu digo: pastores, invista na sua liderança, traga pessoas para pregar, que ministrem sobre cura, trazem, né, estimulem eles a entrarem em cursos de psicanálise, porque esse é um tabu dentro da igreja ainda, o pastor sabe disso, É. né? Quando Sim. fala de Freud, fala dessas coisas, o cristão já: não, mas isso é linha de não sei o quê, e aí a gente precisa Muito verdade, irmã. desconstruir isso, Precisa desconstruir. quebrar, né? Esses dias eu fui Exatamente. pregar num congresso e eu falei sobre o maior amigo de Freud por 35 anos, que foi um pastor, e ninguém ouviu falar desse homem. Eu digo: gente, sabe por quê? Porque a gente não busca informação.
E quando a gente pega esse livro, diz que por 35 anos eles se ajudaram mutuamente. Então, imagina se um homem de Deus vai caminhar 35 anos com alguém e não vai desconstruir nada. E tem uma frase dele que impacta a minha vida, que Freud demora muito para lançar um livro, né? E ele dá na folha do jornal que eu fui pesquisar, ele demora para publicar o livro, e ele diz, eu não publiquei o livro por consideração ao meu amigo oculto, até tem alguns livros que falam o amigo oculto de Freud. E aí, esse pastor, que eu tenho certeza que o senhor sabe quem é, ele vai, Pfister, ele vai e diz assim, ó, eu sempre soube o teu averso à religião, e isso não me é surpresa, a resposta dele para Freud. Mas eu prefiro ter um inimigo no teu porte, que me faça crescer naquilo que eu acredito, do que 1000 anátomos sentados do meu lado. Cara, quando eu vi a frase desse homem, eu disse, uau! E aí eu levei isso para dentro de um seminário de mais de 300 pessoas cristãs, muitos anos, ninguém tinha ouvido falar. E aí eu acabei desenhando só sobre isso, nós precisamos buscar conhecimento. O conhecimento tira a ignorância que nós carregamos, muitas vezes, de coisas contadas, que isso não é pesquisada, precisamos. Mas já falei demais. E quando precisar, pastor, estou aqui. A gente está aqui para crescer junto, para aprender. Eu grito quando preciso de você, ora. É isso aí. É isso que eu falo. Eu defendo muito essa questão da colaboração, eu falo muito. E isso é incrível, porque quando a gente lê a Bíblia, esse livro milenar, ali, gente, é ciência pura, do início ao fim. Todas as técnicas estão ali, se nós soubermos ler, interpretar, e qual é a nossa dificuldade? Nós não conseguimos interpretar. E nós estamos muito ainda no humano, né? Aquela questão humana. Às vezes nós precisamos ir para o sobrenatural mesmo. Quem sabe a minha história, eu sou psicanalista há muito tempo, eu tinha uma dificuldade em levar a minha crença para o meu consultório, porque consultório era uma coisa, a crença era outra. Hoje, gente, eu oro e falo, Deus, igual a Silvana falou, Senhor, me reveste teu poder. Aquilo que eu não sei, o Senhor me ensina. Eu falei, Espírito Santo, me ajuda hoje, porque hoje eu tenho um caso que eu não sei o que eu vou fazer. E durante, às vezes, a sessão, já teve vezes de eu pegar essas prontuários e tudo e fechar e falar assim, meu querido, o que você acha a gente orar? A pessoa olha assim, para você tudo bem, porque ele sabe que eu sou cristão, e geralmente, aí vamos orar, porque assim, eu não tenho o que fazer. E aí, naquela oração, vem a inspiração que você vê que não é, porque hoje eu entendo que eu tenho não é meu. Essa capacidade não é meu, tudo foi Deus que me deu. E muitas vezes eu prendi, segurei. Então, quando eu fui para esse congresso agora, e aí eu vou dizer uma coisa para vocês: esse congresso não era um congresso cristão. Eu acho que tinha 3 ou 4, nós estávamos em 50 apenas, só 50, era um congresso fechado. Nós estávamos em 3, se não me engano, 4 cristãos. Um era assim que, sabe aquela coisa aí, não é? Tudo que eles falavam, eles queriam bater na gente. Esses pastores que acham que são, tal, né? Esses pastores, o que eu ouvi de pastor, e uma hora eu peguei e falei assim, eu agradeço vocês pela disponibilidade, eu já deixei falar, Zé, eu agradeço vocês, mas agora a minha hora, daí eu comecei a falar, a pessoa foi me interromper, eu falei, no seu momento de fala, eu respeitei, eu gostaria que você respeitasse o meu momento de fala. Mas eu vou dizer para vocês, nada vai mudar, que nós só estamos aqui porque Deus permitiu. Nada. Aí todo mundo parou, sabe daquele silêncio no auditório? E eu falei assim, porque aqui, aí quando eu começo a apresentar o meu trabalho, eu falo assim, e fui apresentando. E aí, gente, eu não sei, aí eu falo, Deus foi tão bom na minha vida, que ele me deu uma autoridade tão grande, assim, no sentido de, eu falei sobre a questão de Freud, falei de Jung, falei assim, e assim, eu estou aberto a qualquer discussão, porém, eu não vou admitir achismo. Eu quero embasamento teórico para vocês dizerem que a minha teoria não é válida para vocês que não acreditam em Deus. Não me venham dizer que isso. Não quero saber, eu quero dados concretos. Deu aquele silêncio, que agora estou aberto à discussão. Aí esse senhor, um excelentíssimo, assim, um homem que eu respeito muito, e ele fala muito, sabe, da questão que dos pastores, muito mal do pastor, ele falou assim, eu queria dizer para o senhor que eu, a partir de hoje, estou tendo um olhar diferente sobre a neuroespiritualidade e neuroteologia. Eu não concordo, deixa bem claro. Aí vem isso que eu usei, essa frase do anátema. Eu falei, vocês, porque eu usei isso na minha lição, vocês me fizeram estudar mais.
Vocês me provocaram a descobrir um Deus que eu não conhecia. Vocês fizeram eu mudar minha técnica todo dia no meu consultório. Vocês me obrigaram a olhar para o Deus que eu sempre acreditei de uma forma diferente. E hoje eu sei que tudo que eu estudei e está aqui apresentando foi porque ele me permitiu para mostrar para vocês que ele ama a alma de vocês, independente do que vocês pensem dele. Ele ama vocês. Eu tenho certeza que um dia vocês vão entender isso. O que que aconteceu? No final do congresso, esse senhor veio, pegou meu telefone e falou assim: vamos tomar um café. Ah, Um dia eu vou tomar café com ele. Luana, eu Elda, sou você. surda, eu não tô ouvindo nada. Elda, Eu tô com a você. disconexão. Elda, você abriu o seu microfone. Ela tá brigando com nós e ela abriu o microfone. Elda, você abriu o seu microfone! Gisele, pode falar. Agora, essa frase que a Silvana utilizou foi uma das coisas que eu coloquei na minha questão do neuroespiritualidade lá, que isso é incrível, esse amigo aí, e a forma que ele trabalha é incrível. Boa Gisele, noite, Amado. boa Boa noite, noite. tudo bom? Boa noite. Professor, a respeito dessa questão da igreja, né? A forma qual eu vejo é a seguinte: nós temos os hospitais normais, né? Que é do corpo, né? Então, quando a gente adoece, vamos para o hospital para ser curados e sarados, tem um médico, tem os enfermeiros, enfim. A igreja eu vejo mais ou menos da mesma forma, mas só como um hospital espiritual, né? Que a pessoa vai em busca de saúde e lá, infelizmente, nem todos estão curados, né? Tem uns que ainda estão passando num processo de aperfeiçoamento, tem uns que já estão mesmo blindados, né? No sentido de não tá bem mesmo, não é bem desde o início. Narcisista, a gente tem muitos lá nas igrejas, em várias igrejas, e são os problemas da maioria dos pastores, né, que tem muitos, porque, infelizmente, são os que querem assumir muitas lideranças, estão sempre lá na frente, aquela coisa, quer aquele papel para poder ter o domínio, né, que a gente já conhece. E a gente tem que ter, os pastores têm que ter, assim, um total cuidado quanto a isso, porque, geralmente, o que a gente percebe é pegar aqueles irmãos mais simples para dar um cargo mais alto e tirar os do cargo mais alto que estão naquele comando narcisistas, né? E colocar num cargo menor, não deixar em cargo nenhum, na verdade, né? Essa é a realidade. Mas, assim, não deixa de ser um hospital espiritual. Muitas das pessoas chegam, vão entrar para a igreja, acham que vão encontrar as mil maravilhas. Não. Se a gente pensar uma pessoa que comete crime, cometeu não sei o quê, cometeu roubo, várias coisas, se arrepende, vai para onde? Vai para a igreja. Então, lá está todo tipo de gente. Sim. E a gente está só tratando essas pessoas. Espera aí só um minuto. E isso é importante falar porque a igreja, ela é exatamente para essas pessoas, né? Para as que estão, aquela questão ali que a Silvana falou das macas, né? Precisa ter macas livres para os doentes chegarem, né? E às vezes precisa pegar um membro que já está há muito tempo e colocar na maca para ser cuidado também, porque nós vamos ter períodos da nossa vida, né? Momentos que nós vamos, enfim, precisar de cuidado. Mas uma coisa que é muito importante aqui, gente, e dessa técnica que nós falamos hoje, é o quanto que o lúdico, né, e por que também trazer isso, o quanto que o lúdico, o desenho é importante. Teve numa igreja, tem aqui os kids, né, de uma igreja que eu não frequento, e uma das professoras ligou para mim e falou assim, tem uma criança que ela está fazendo os desenhos, tanto você pode fazer uma análise? Claro que posso. Ela tirou uma foto. Aí eu falei para ela, olha, eu preciso conversar com você, que eu acho que não é legal conversar por telefone. Eu falei, essa criança precisa de um acompanhamento, é bem complicado. E aí ela conseguiu fazer um acompanhamento da família inteira, através de um desenho lá na escolinha, lá na atividade dos kids. Mas porque foi a sensibilidade daquela mulher em olhar aquele desenho, perceber que tinha algo estranho, não foi um só, foram os vários, e ela conseguiu fazer, e realmente tinha um problema que estava começando, que era bem sério, e conseguiram apaziguar. Então, isso é importante, né?
pode falar, Gisele, não sei se você vai continuar ou não. E aí, a gente entender que o que está faltando hoje nas famílias, e para fechar aqui, né, também essa supervisão, e que nós, enquanto terapeutas, enquanto seres humanos, pastores, líderes, nós precisamos fazer. A família precisa criar conexões através do lúdico, de momento de lazer. Tomar um sorvete junto, caminhar numa praça, ir para lugares onde crie vínculos de proteção, de ajuda, porque senão não vai criar confiança, né? Quando a criança confia, eu já estou saindo também, pastor, já está acabando aqui, tá bom? Quando a criança confia nos pais, ela vai falar. Ela vai conseguir externar. E isso a gente consegue o quê? É fazer. Por exemplo, uma coisa que um dia eu falei para um pai, eu precisava falar que estava tendo um problema muito sério com o filho dele, e eu não tinha como falar. Aí o que que eu fiz? Eu chamei esse pai, né, um menino de 14 anos, e o pai. O que que a gente fez no consultório? A gente brincou. A gente brincou de pecinhas, montamos quebra-cabeça, montamos torre. A gente não brincou de celular, tá? A gente não pegou joguinho, porque ele jogava com o filho dele. E nesta brincadeira eu fui levando, porque assim, algumas coisas eu não posso falar para o meu paciente. Eu tenho que fortalecer ele para falar. E de repente ele chegou e falou para o pai. E qual era a grande questão do filho dele? O filho dele tinha uma tendência, hoje eu posso falar aqui que ninguém vai me bloquear, ele tinha uma tendência a uma orientação sexual diferente do gênero, né? Ele achava que ele era uma menina. E qual era a grande questão? O pai supervalorizava a mãe. A mãe era a pessoa mais perfeita do mundo. Aí o menino não queria ser mulher, ele queria ser a mãe. Para o pai amar ele como amava a mãe. E aí, quando eu levo essa informação para o pai, que ele diz, pai, eu acho que eu não quero ser homem. O pai chocou. E de uma família estruturada, uma família. Aí eu comecei a falar, o que que acontece? Esse menino, o pai começou a ter uma atitude diferente com o menino, começou a olhar esse menino de forma diferente, a dividir. Hoje, esse menino está com 17 anos aí, muito bem tranquilo, resolvido, gênero, orientação, ou gênero igual que a gente fala. Por quê? Porque ele estava trazendo uma dor, querendo mudar a orientação sexual dele, porque ele via que a mãe, na visão do pai, era perfeita. E ele queria a atenção do pai, ele queria amor do pai, ele queria a presença do pai, e ele não tinha. E ele pensava inconscientemente, né, que se ele fosse mulher, ele teria o amor do pai. E a gente sabe que isso não era verdade, provavelmente seria bem pelo contrário. E aí o pai entra na terapia e entende. E o pai era um líder religioso, né? Ele não é o pastor, mas ele era um membro importante ali. Eu acho que ele vai ser pastor agora, inclusive. Mas ele vivia um processo na casa dele extremamente complicado porque ele não entendia. E ele era extremamente agressivo com o filho porque ele achava que o homem tem que ser educado, né? Nós, da geração X, fomos educados na marreta que a gente fala. A gente às vezes acha que tem que ser assim. E aí você tem que ver e falar, opa, agora é diferente, né? E aí você vê o processo de transformação. Então, o que eu quero dizer para vocês? Hoje, conhecer psicanálise, conhecer as escolas, hoje a gente usou o método Mellon Klein e o Winnicott, que é o lúdico, que é o desenho, é fundamental. Mas usar a teoria de Winnicott ali é importante de criar vínculos, mas também usar Jung, que é o quê? Eu estou com um ser humano na minha frente. Eu tenho que saber, eu posso saber todas as técnicas da teoria, mas a hora que eu estiver junto com um ser humano, que eu seja só mais um ser humano, que eu possa abraçar, que eu possa olhar, que eu possa compreender e principalmente, gente, respeitar, né? Nós sabemos que o respeito ele vem antes do amor, ele precisa vir antes do amor. Eu não vou conseguir amar todo mundo, é quase impossível, né? Mas eu preciso respeitar todo mundo, respeitar a diferença, respeitar as limitações, respeitar até os traumas. E se a pessoa estar preparada e quiser, porque ela tem que querer também, eu posso ser um instrumento de transformação. Ninguém transforma ninguém. A gente só pode transformar a gente mesmo. Mas eu posso ser um instrumento de transformação. Assim como a gente pegou uma folha em branco, que é uma ferramenta, e tornou ela uma prática terapêutica, eu posso ter aqui o Adilson enquanto uma ferramenta e me tornar uma prática humana e que leva a Deus. Eu sempre falo isso, falei isso lá no congresso.
como que eu ensino Deus? Porque alguém me fez essa pergunta. Como que você ensina Deus? Eu falei, Deus a gente não ensina, a gente vive. Os neurônios espelhos vão entender o que é Deus. E o meu filho, o meu amigo, o meu irmão, ele vai ter a experiência dele com Deus, porque ele viu o que eu tive, ele aprendeu com o meu exemplo. Tanto que eu falei assim, eu vivi Deus aqui 4 dias e não foi fácil viver Deus 4 dias. Engoli o que eu tive que engolir, ouvir o que eu estava ouvindo e ficar com o meu domínio próprio. Falar exatamente na hora que eu poderia falar. Respeitar essas afrontas o tempo inteiro. Aí todo mundo para, né? Isso é viver Deus. Tem um filme, um livro que fala, né? O que Jesus faria no meu lugar, o que faria Jesus no meu lugar. Eu falei, se Jesus estivesse aqui, ele ia sair brigando, discutindo. Não, ele ia esperar a hora dele para falar, ia falar com primazia e com propriedade, e com eloquência e direto, né? Eu falei, até depois uma pessoa falou, você se comparou a Jesus? Eu falei, sim, sim, ele é meu espelho. Eu me comparo a Jesus. Em meus passos, eu falei, é exatamente isso aí. Eu falei assim, eu me espelho, e claro que eu sei que eu não sou 1% dele, mas ele é o meu espelho. Eu não tenho pastor como meu exemplo, eu tenho Jesus Cristo como meu exemplo e que é o meu foco. E aí a gente vai aprendendo tudo isso. Mas, gente, agradeço vocês estarem aqui. A supervisão, Ó, né, para quem não ó, conhece, é mais ou menos isso. Fala, Nelson. Em seus passos, que faria Jesus? É o livro de Charles Sheldon. Isso. O pastor Em seus Everton colocou passos, ali. que faria Que faria Jesus? Jesus. Né? Em meus passos, o que faria Jesus. Exatamente isso, nos seus, né? É muito bom, inclusive, né, esse livro. Então, gente, as nossas supervisões são isso, né? A gente discute. Geralmente são 2 casos. A gente trabalha a técnica, algumas vezes nós fazemos as técnicas, e a gente dessa forma. Mas por que que eu abri hoje? Porque eu achei muito pertinente a discussão no grupo. Eu respeito muito a opinião de todo mundo, mas sempre, gente, eu vou falar uma coisa para vocês que estão aqui e vocês divulgarem isso. Respeitar o humano, respeitar quem é o administrador, respeitar quem é a tua liderança, respeitar quem criou. Aqui não é título, aqui não é melhor, pior, mas o respeito. Pode pôr, claro que pode, mas manda no privado. Posso, a Silvana fez isso, a Elda fez isso. A gente tem esse hábito já. E não vamos criticar quem não fez, mas vamos ensinar também, vamos aprender junto, né? E não vamos levar isso, às vezes, para o lado pessoal, porque às vezes a gente leva. Não, vamos aprendendo, né? Às vezes dá vontade de tirar algumas pessoas do grupo, assim, de bloquear. Jamais vou fazer isso. Por quê? Porque isso é aprendizado, isso é humano, né? Eu falei, pastor Everton, volta para o grupo, pastor Everton. Mas claro que eu respeito o senhor. E no sentido do quê, gente? Terminologia, a lei está vindo aí. E nós precisamos o quê? Fortalecer a família. Nós não vamos brigar com essa política que está aí dessa forma igual eles. Nós vamos brigar fortalecendo a base, né? Uma família forte, uma igreja forte. Uma igreja forte, uma sociedade forte. É isso que nós vamos fazer. Vamos fazer a diferença aqui, no pequeno, no que está do meu lado. Vamos levar a informação, vamos levar. E essa discussão é muito importante, porque você veja, cada um tem uma história, cada um tem um olhar. Por quê, gente? Eu só consigo ver o mundo através dos meus olhos. Eu não consigo ver através de nenhum outros olhos meu. E os meus olhos têm uma experiência. Os meus olhos têm as minhas dores, os meus acertos, os meus erros, as minhas alegrias. E isso tudo vai fazer diferença. Então, quando colocou, e a Adri que colocou o tema lá não está aqui, depois eu vou puxar a orelha dela, mas que bom que ela colocou isso, porque nós precisamos falar disso também. E ser cristão é colocar a nossa verdade de maneira gentil, muitas vezes sutil, mas nunca deixar a nossa essência. Eu sei quem eu sou. Eu sei para onde eu vou. Eu sei onde eu quero chegar. E quando eu sei aonde eu quero chegar, nenhum obstáculo vai me parar. Ele vai aparecer, com certeza. Mas eu vou ultrapassar. Por quê? Porque obstáculos existem para serem ultrapassados e não para nos travar. Fala, pastor Everton. Aí eu só Só encerrar um para nós adendo aí. aqui sobre aquela discussão lá do grupo do tema. Eu conversando com a minha filha, ela é enfermeira obstetra, doula, Uhum. e ela disse que no hospital ao que ela trabalha, é um hospital particular,
não existe essas terminologias. Lá é mãe mesmo, a mãe, porque ela não convive com esse tipo de situações de crianças sendo abusadas. Lá chegam mães casadas ou solteiras, mas já adultas, né? Que é Então, assim, outra é um realidade, não mundo é SUS, completamente né? diferente. Não é SUS, entendeu? E lá, quando tem, é maquiado. É pago para não dizer. Só que o que que acontece? Essa terminologia, pastor Everton, ela foi aprovada dia 23 de janeiro. Ela tem 30 dias para ser aprovada, promulgada. Aí ela vai como uma norma para todos os profissionais da saúde. Ele vem como uma regra, ele vem com uma norma escrita. E ele demora aí 30, 45 dias para chegar em todos os lugares. Aquilo que eu falei, você não é obrigado a usar a terminologia, assim como não é obrigado a usar o CID e tal. Só que se você não usar, você tem que assumir a consequência. Só que nós sabemos que algumas vezes nós vamos ter que assumir a consequência. Às vezes tem que falar, não, eu vou assumir a consequência, a minha opinião é essa, eu escrevo isso aqui e seja o que Deus quiser, porque é a minha essência, é a minha ideia e eu vou defender, né? Agora, nesse caso específico, é uma proteção muito maior para as meninas que são crianças e adolescentes. Mas é só uma terminologia, tá bom? Está Mas terminando, mas eu espero quero que não falar seja aprovado. só do prontuário que eu levei Tá? uma vez. A gente fazia o projeto Família Acolhedora e a gente teve 12 crianças aqui na nossa casa e todos eram bebês. A minha casa tinha sido ajustada para berçário. Então, todas apresentei para Jesus. Elas ficaram. E teve um que ficou comigo. Eu peguei ele no hospital com 11 dias e ele foi adotado com 11 meses. E eu sou dinda dele hoje, eu faço parte da vida dele, dos pais que adotaram. E quando eu levei ele, professor, no postinho, ele não dormia 40 dias. Ele chorava das Meu 10 da Deus. noite até as 4 da manhã. E aí, claro, eu já tinha, como eu era família acolhedora, eu já tinha um vínculo direto dentro do postinho aqui, perto da minha casa. Eu chegava com as crianças lá, o médico pedia um rastreamento de exames para ver tudo direitinho, e essa criança já saiu do hospital com um laudo, porque a mãe tinha sífilis, não fez tratamento, ele ficou 11 Ai. dias lá tomando medicamento, então eu tinha que ter um cuidado especial. Só que eu lembro que Uhum. eu cheguei, e aí eu chegava, e a doutora ali me perguntava toda a história que o projeto tinha me apresentado do bebê para pedir os exames. E eu lembro que ela botou no prontuário assim, drogadito. Quando eu li aquilo, a gente como cristão, gente, aquilo me Você deu. falou, Aí não! eu olhei para ela e disse assim, como drogadito? Daí ela disse, não, o que tu tá me contando é que a mãe usava droga, né? Tava na Ele tá em rua. Então, abstinência. é isso, ele vai passar por uns 45 dias, e o próximo médico que chegar, quando ele lê Vai drogadito, ele já entender. vai saber o que tem que investigar. Então é importante essas coisas que a gente assusta, né? Imagina para mim na hora Assusta. ler aquilo, mas era necessário. Sim, é isso que eu falo. Quando a gente faz o prontuário, e principalmente com essa transferência de cuidados, a gente lê e entende tudo que eu estou falando. E não vai colocar ninguém em risco, porque você vai entender. Então, o prontuário é fundamental, né? Por isso que o ano passado a gente fez essa escrita psicanalítica, porque, assim, muita gente não sabe fazer prontuário, né? Eu demorei a ter as técnicas, e é importante demais. Certo, gente? Muitíssimo obrigado. Já são 10 horas, fizemos 2 horas hoje. Foi uma supervisão bem diferente, mas eu acredito que foi muito produtiva. Pelo menos para mim, foi muito produtivo. Eu agradeço, assim, a oportunidade de conhecê-los, de estar aqui, algumas pessoas que eu não conhecia, as pessoas que já moram no meu coração e não pagam aluguel nem nada, pessoas que eu respeito muito e que eu intercedo sempre que eu posso. Não vou dizer que todo dia, porque às vezes não faço, mas assim, sempre que Deus me traz, ultimamente eu tenho orado bastante. Não sei se vocês sabem, eu passei por uma dificuldade enorme no sábado, no semana foi complicado, mas eu quase, né, numa tragédia aí fui embora, mas não é tempo, muita coisa para fazer aqui ainda. Mas Deus é muito bom na minha vida e eu quero agradecer a vida de vocês. Vocês não têm noção o quanto que eu tenho aprendido com cada um de vocês, o quanto eu respeito cada um de vocês e sempre enfatizar, eu só sou quem eu sou porque Deus me permitiu. Porque Deus me permitiu conhecer vocês, permitiu estar junto com vocês. E o que vocês precisarem de mim, estou aí, me chamem, né? De um jeito, do outro a gente resolve, não consegue resolver tudo, mas sabe o telefone, liga e faz. A ideia é essa. Colaboração, para mim, é a melhor coisa, tá bom? Deus abençoe vocês. O pessoal da De- supervisão não Deixa eu tem dar uma mais última palavra. férias. Deixa eu dar Pode uma última falar. palavra aqui, Quinta-feira, por 8 favor. horas. Ó, Fala. eu gostei Pode? muito
e gostei principalmente porque já assisti a algumas reuniões e falaram que Deus não estava na psicanálise. Porém, com vocês aí, parece que a coisa é diferente, parece que o rumo é diferente. Amei, 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 amei. E quero dizer uma coisa para o senhor, ainda tem muita, a jornada ainda é muito grande, tá? Fica tranquilo, Amém. porque Deus